Povo de Deus Maranata, estamos juntos mais uma vez com o nosso culto matinal, escola sabatina, um hino da lição, a meditação matinal diária e depois a oração final. Hoje nós vamos nos aprofundar em um dos títulos, podemos dizer assim, mais significativos dado a Jesus em todas as Escrituras, o Cordeiro de Deus. Essa expressão foi usada por João Batista e ela é essencial para compreendermos a verdadeira missão de Jesus. Mas o que esse título realmente significa? Você já parou para pensar sobre isso? Por que João Batista, em sua primeira interação pública com Jesus, o chamou de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E mais, o que isso revela sobre o papel de Cristo no plano da salvação? Lembrando que esse texto se encontra em João capítulo 1, versos do 29 até o 37. A nação hebraica estava esperando por um Messias que viesse para libertá-los politicamente do jugo romano. Falamos um pouquinho sobre isso na lição de ontem. Eles imaginavam um líder militar, alguém que restauraria o poder de Israel. Mas o Evangelho de João tem um objetivo bem claro: mudar essa percepção totalmente limitada do Messias. João quer que os seus leitores e principalmente os judeus, que eles entendam que o verdadeiro Messias veio para algo muito maior do que apenas uma libertação política, muito maior do que uma libertação terrena. Jesus veio para cumprir as promessas de Deus, as profecias antigas e principalmente restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade, tudo isso por meio do seu auto-sacrifício. A imagem do Cordeiro, ela nos remete diretamente ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. A lembrança na nossa mente vem do estudo do santuário. Isso apontava para o Redentor prometido, quando o animal era morto no Antigo Testamento. Agora, quando João Batista vê Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ele está apontando diretamente para algo muito mais profundo do que os seus ouvintes poderiam imaginar ou entender naquele primeiro momento. Naquele momento, João faz uma ligação da pessoa de Jesus ao sistema sacrificial que era central na vida religiosa de todo Israel. Ele está dizendo: aqui está aquele de quem falavam as profecias. Olha que interessante. A mente de João Batista certamente foi iluminada pelas palavras de Isaías capítulo 53, verso 7, em que diz: "Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro". Jesus seria o cordeiro perfeito, aquele que cumpriria o propósito final dos sacrifícios do templo: tirar o pecado do mundo. O Messias não viria como um governante político e terreno como eles esperavam, mas como aquele que ofereceria sua própria vida para redimir toda a humanidade. Veja o que Ellen White disse sobre isso. Quando no batismo de Jesus, João o apontou como o Cordeiro de Deus, nova luz foi brotada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías: "Como o Cordeiro de Deus foi levado ao matadouro". Em Marcos 10:45, Romanos 5, verso 6 e 1 Pedro 2:24, nós entendemos claramente esse papel de Jesus como Cordeiro de Deus. Em Marcos, lemos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas também para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Romanos, vemos que Cristo morreu pelos ímpios, quando ainda éramos fracos. E em 1 Pedro, percebemos que Jesus levou sobre si os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro. Esses versículos, eles reforçam a ideia de que Jesus não veio para conquistar pelo poder terreno, mas Jesus veio para ser o sacrifício supremo em nosso favor. Ele veio como aquele cordeiro do sistema sacrificial do santuário do Antigo Testamento, que era levado para ser imolado em favor dos pecados de todo o povo. O grande preço da nossa salvação foi o sangue precioso de Jesus, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito. Agora pensemos mais profundamente no que isso significa para nós hoje. Quando você escuta a expressão Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, que imagens vêm à sua mente? Talvez o altar do sacrifício no templo, os cordeiros inocentes que eram mortos em favor do povo? Esse sistema sacrificial, que parecia cruel e bem distante, na verdade ele apontava para o maior ato de amor da história humana, a morte de Jesus em nosso lugar. Cada cordeiro que era sacrificado ao longo de toda a história do povo de Israel estava preparando o caminho para o sacrifício final, o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. E o título que João dá a Jesus nos ajuda a entender o quanto custou para Deus nos salvar. O preço da nossa redenção não foi algo simples, foi a vida do próprio Filho de Deus. Em resumo, Jesus como Cordeiro de Deus é um título que carrega um significado profundo e também transformador. Ele revela o plano de salvação que começou lá no Éden, com a promessa de Gênesis 3, versículo 15, e foi concretizado na cruz do Calvário. Ao pensarmos em Jesus como Cordeiro, nós somos levados a refletir sobre o sacrifício que foi feito por nós e o preço da nossa salvação. Ele não veio para ser um rei terreno, mas para ser o Salvador que liberta da condenação do pecado. Vamos sempre nos lembrar do grande amor de Deus, que deu seu Filho para nos redimir e nos trazer de volta ao seu abraço eterno. Agora medite no hino dessa semana e eu já volto com a meditação de hoje e a oração pela sua vida. Em verdade eu te digo, ouça a voz do Salvador. Quem não nasceu de novo não verá o seu amor. Jesus é o Cordeiro, o caminho e a luz, que nos guia ao reino onde brilha sua cruz. Transformou água em vinho, alimentou multidão, curou o enfermo, abriu o coração. Ele é o Filho Santo de Deus, nos chamou a vida e a fé nos céus. Nascer de novo, Espírito e verdade, deixar pra trás a velha identidade, seguir o Cristo, viver a redenção. Na cruz ele trouxe a salvação. João foi a testemunhar, o mensageiro fiel, preparado o caminho pro Salvador Emanuel. Eis o Cordeiro, aquele que tira o mal, o sacrifício vivo, o amor sem igual. Nicodemos chegou, buscando a razão. Jesus lhe falou, é preciso conversão, ser transformado pela graça e pelo poder. Só assim veremos o céu renascer. Nascer de novo, Espírito e verdade, deixar pra trás a velha identidade, seguir o Cristo, viver a redenção. Na cruz ele trouxe a salvação. Ele é o Alfa, ele é o Rei. Em Jesus o pecado se desfaz. Quem crer nele terá vida eterna, de seu reino nunca mais sairá. Nascer de novo, Espírito e verdade, deixar pra trás a velha identidade, seguir o Cristo, viver a redenção. Na cruz ele trouxe a salvação. Nascer de novo, só em Jesus. Na cruz ele trouxe a vida e a luz. Nascer de novo, só em Jesus. Na cruz ele trouxe a vida e a luz. Nascer de novo, Espírito e verdade, deixar pra trás a velha identidade, seguir o Cristo, viver a redenção. Na cruz ele trouxe a salvação. Sem avareza.
Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. O Avarento, uma peça teatral escrita pelo dramaturgo francês Molière, é ambientada na cidade de Paris do século XVII. Mas a peça poderia muito bem ser do nosso tempo e de qualquer lugar do mundo. O protagonista, Harpagon, é um avarento, mesquinho, ególatra, confinado e transbordante de amargura. O personagem fica tão preocupado em ter riquezas que no final é possuído pelas coisas. Vivemos em um mundo que valoriza os vícios como algo positivo, mas a verdade é que os desejos pervertidos tendem a nos afastar de nós mesmos e de Deus, levando-nos a um caminho sombrio. Desde o pecado de Adão e Eva, o ser humano busca se tornar divino, desejando o que não possui e cobiçando o que não pode ter. No entanto, esse não é o caminho que Deus propõe para a humanidade. O sucesso não deve ser medido pelo tamanho de nossa conta bancária ou pelos bens materiais que temos. Na Bíblia, o verdadeiro sucesso vem da coerência e da disposição para o bem. O autor de Hebreus nos aconselha a não sermos avarentos e nos lembrarmos de que a vida é muito mais do que a posse de bens materiais. O cristão encontra alegria nas coisas simples da vida e valoriza cada momento. Sabe que tudo que tem é um presente de Deus e vive grato por isso. Harpagon vivia solitário, amando apenas suas posses, enquanto nós temos a promessa de que nunca seremos abandonados. Deus continuará nos protegendo e nos guiando, abraçando-nos em todos os momentos. Por isso, não precisamos de muitas coisas, mas sim de pessoas com quem possamos compartilhar a alegria de viver. Essa experiência está ao seu alcance. Basta abraçá-la com o coração agradecido e aberto. Lembre-se de que o êxito não provém das coisas que perecem com o tempo, mas daquele que é eterno e em quem devemos depositar nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Peça ao Senhor que o ajude a se desapegar daquilo que esteja interferindo em seu relacionamento com Ele. Apegue-se às coisas de valor eterno, aquelas que enobrecem o caráter e nos aproximam de Deus. Essa sim é a verdadeira riqueza. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma manhã abençoada na Tua presença, pelo estudo da Tua Palavra através da Escola Sabatina e por essa meditação a qual acabamos de ouvir. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude para tirar do nosso caminho tudo aquilo que nos afasta de Ti, seja um ídolo, seja um vício, seja bens materiais, tudo e qualquer coisa, Senhor, que venha tirar a nossa atenção de Ti, que venha atrapalhar o nosso relacionamento contigo, que seja tirado de perto de nós. Nos ajuda a discernir isso, nos ajuda a entender, nos ajuda também a buscar as coisas do alto, nos ajuda a sentir prazer ao estudar a Tua Palavra, nos ajuda a ter uma vida de oração. Que nesse dia a gente possa vencer, ao chegar no final do dia, te agradecer, porque estamos mais perto de Ti. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Filho e filha de Deus, não esquece, por favor, de curtir o vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário também, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê amanhã no nosso culto matinal. Fica com Deus, Deus te abençoe.